Então, pessoal, semana passada saiu um pouco da rotina, porque foi Dia dos Pais, então muitas pessoas se deslocaram para a casa dos parentes, e fora outras situações. Então, a pastora Márcia pediu para a gente refazer essa aula, porque muitos faltaram e essas coisas todas. E aí, também, de certa forma, é muito bom, porque a gente faz uma recapitulação do que a gente já ouviu. Porque, como eu já falei, acabam ficando muitas informações, né? E você sempre ouvindo a mesma informação, você acaba fixando aquela situação. Então, tem o seu valor também. Então, vamos repetir, né? Vamos recordar a aula de pré-milenismo. Nós estamos falando das correntes que existe na escatologia, que é em relação ao milênio. O milênio é um período que vai acontecer onde o Senhor Jesus ele vai reinar na Terra. E devido a essas questões da interpretação da Bíblia, a forma de ler, a maneira de entender, então surgiram grupos de pessoas acreditando que acontecerá de uma forma, outros acreditam que acontecerá de outra forma, e aí é onde acontece as tais correntes escatológicas, linhas escatológicas, formas de pensar. E é o que nós estamos estudando. Nós já estudamos amilenismo, pós-milenismo, e hoje nós vamos estudar o pré-milenismo. Então, para ajudar, vamos compartilhar aqui uns slides, né, que ajuda a gente a entender melhor. Então, como é que está agora? Bem? Agora Voltou, né? Então, completando o que eu ia falar. Deve ser a internet mesmo. É a internet que falha. O milênio vai ser esse período onde essas alianças, essas promessas eternas que Deus fez para o seu povo, para o povo de Israel, para a gente, para todas as alianças que foram feitas, que está na Bíblia, vão se cumprir nesse período milenar. Porque, como eu estava falando, os judeus eles não acreditaram em Jesus. E nesse período milenar, acredita-se que mais que 90%, quase total dos israelitas, dos judeus, eles vão se converter, eles vão crer que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Tudo isso vai acontecer no período milenar. E aí, vou compartilhar aqui de novo, hein, gente? Estão vendo aí? Sim. Sim. Aí, na própria Bíblia, nós temos vários trechos que se referem ao milênio. Ele não fala a palavra propriamente dita milênio. Até em Apocalipse 20, lá, quando se refere ao milênio, ele não fala milênio, ele fala período de 1000 anos. E o período de 1000 anos, logicamente, é o milênio. Mas nós temos outros textos, como está escrito aqui embaixo, ó. Reino dos céus, que está escrito lá em Mateus, reino de Deus, reino de Cristo, a regeneração, tempo de refrigério, o mundo por vir. Então, tudo isso se refere a esse período de paz no qual Jesus vai reinar. Então, nós fizemos aí essa breve recapitulação do que é o milênio. E como vocês já sabem, tem aquelas maneiras de interpretar, como eu falei antes, que tem aqui, ó, métodos de interpretação, que é o literal, que é o que está escrito, é o que se acredita, é o real, e o método aqui embaixo alegórico, que é uma maneira figurada, uma maneira que temos símbolos, figuras, metafórica, né? Não sei se alguém já aprendeu metáfora aí em português, mas é um sentido figurado. E a Bíblia, a própria Bíblia, ela tem esses dois métodos juntos, eles se fundem, se juntam. Apocalipse, então, é recheada de simbolismo. Por isso que existe essa dificuldade em ler e interpretar. E daí é que surgiram
essas correntes, porque grupos de estudiosos se dividem em maneiras de interpretar. E onde foi que nós estudamos? O amilenismo está aqui, ó, onde a setinha está rodando. Aqui embaixo o pós-milenismo. E agora é o que nós vamos falar hoje, o pré-milenismo, que ele mesmo se divide em histórico e dispensacionalista. Então, esse quadro aqui, eu vou falar só por aqui por enquanto, não vou ler o restante, tá? Para não embolar com muitas divisões e subdivisões. Então, vamos lá. Então, esse quadro aqui é o que eu mostrei desde o início, que faz uma divisão assim um pouco grosseira, mas que dá para a gente posicionar nosso pensamento. Aqui nessa linha, peraí, voltou aqui. Essa linha vermelha, nós temos o milênio. Então, essas duas correntes aqui, pré-milenismo e dispensacionalismo, eles acreditam que o milênio vai acontecer, a vinda de Jesus vai ser antes do milênio. Jesus vai voltar e aí depois que ocorre o milênio. Tipo assim, ele vai inaugurar o milênio. Entendeu? Por isso que está aqui, pré-milenismo, antes do milênio. E esse dispensacionalismo aqui é uma divisão dele. Então, eles acreditam nisso. E o pós-milenismo e o amilenismo, eles acreditam que Jesus vai voltar só depois que acontecer todo o milênio. Eles acreditam que a gente já está vivendo o milênio, depois que Jesus vai voltar. Deu para se situar aí nessa exposição? Uhum. Sim. Sim, então vamos lá. Aqui, mais uma vez, está aquele gráfico que eu falei para vocês, tá? Aqui, ó, o pós-milenismo, depois do milênio, e o amilenismo, e aqui o pré-milenismo e o dispensacionalismo. Então, aqui, o pós-milenismo, como a gente já estudou, a segunda vinda de Cristo, ele só vai vir depois que o milênio todo acontecer. E o amilenismo também, só depois que o milênio todo acontecer. Só que existe entre eles mesmo, como nós já vimos, entre o pós-milenismo e o amilenismo, o milênio em si difere um pouquinho. Não sei se vocês lembram, esse pós-milenismo aqui, de cima, ele acredita que o milênio vai acontecer conforme a igreja for avançando, for evangelizando, for falando do reino de Deus, e que todos os povos vão se converter, como se fosse um bolo crescendo aos poucos. Conforme a igreja vai avançando, o milênio vai acontecendo. Depois disso tudo é que vai vir Jesus. Então, a base deles é essa. E esse aqui, o amilenismo, também acreditam que a segunda vinda de Jesus é depois do milênio. Só que eles acreditam que o milênio já está acontecendo ao longo da nossa história, desde que Jesus ressuscitou lá naquela cruz. Isso aí é só para a gente se posicionar, tá, pessoal? Para relembrar aí essas questões desses dois que nós já estudamos. Então, aqui, ó, mais uma vez, esse gráfico mostra o que eu falei. O pós-milenismo aqui, e aqui vai crescendo o milênio com o avanço da igreja. Aqui no final dele que vem a segunda vinda de Cristo. E o amilenismo aqui também. É um reino espiritual simbólico do milênio que está acontecendo, e no final de tudo vai vir a segunda vinda de Cristo. Tá todo mundo comigo aí? Hein? Sim. Sim? Então vamos avançar. Bem, agora nós vamos falar do pré-milenismo propriamente dito, que é o que vamos discutir hoje. Então, todos os itens que nós já estudamos nos anteriores, nós vamos rever nesse aqui. Nós vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo, quando será, da ressurreição, da igreja em si com Israel, como Deus vai tratar, do anticristo, da grande tribulação, do julgamento e do milênio propriamente dito. Tá certo? Então,
como eu falei antes, lá no início, essa linha de pensamento pré-milenismo se divide em dois. Eu vou falar aqui genericamente apenas para vocês entenderem, mas não precisa ainda gravar essa subdivisão, porque nós vamos estudar assim em linhas gerais. Então, aqui, o pré-milenismo histórico, que é o normal, ele vai acontecer depois da grande tribulação. Estão vendo aqui a tribulação? Aqui é a segunda vinda de Cristo, depois o milênio. Como eu falei, Cristo vai voltar antes do milênio aqui acontecer. Ele vai inaugurar o milênio. E uma ramificação deles, que eles mesmo entre eles se dividem, existe uma ramificação chamada dispensacionalismo, né? Que acontece primeiramente uma vinda de Cristo arrebatando a igreja, depois que vem uma segunda vinda de Cristo. É meio confuso essa linha aí de entender, mas é uma divisória deles aí apenas para a informação. Vamos seguir. Então, aqui um gráfico assim mais limpo para vocês entenderem. O que é pré-milenismo? O que a palavra diz? Pré. Pré é antes. Então, significa que Jesus vai voltar antes aqui de acontecer o milênio aqui, nesse iniciozinho aqui onde está certo. E o que é pós-tribulacionismo? É após a tribulação. Então, a tribulação vai acontecer aqui nesse vazio, nessa linha aqui, nesse meio. Então, Jesus vai voltar após a tribulação e antes do milênio. Por isso que tem esse nome, pré-milenismo e pós-tribulacionismo. Então, assim, na hora, é meio confuso da gente entender todas essas nomenclaturas. Mas se a gente parar para pensar, não é difícil, porque pré é antes dos 1000 anos. E pós-tribulação, é após a grande tribulação aqui, onde vai ter o anticristo e tudo mais. E por que eles dizem que é histórico? Eles dizem que é histórico porque essa foi a primeira corrente de pensamento, o primeiro a acreditar que os estudiosos acreditaram. Quando eles começaram a interpretar a Bíblia, a estudar a Bíblia e interpretar como seria o final dos tempos, a volta de Jesus, essa foi a primeira linha de pensamento que aconteceu. Por isso que chama histórico. Então, ele tem esse nome grandão todo, mas não é difícil. Então, é só a gente parar e analisar. Pré, porque é antes, pré-milenismo. Histórico, porque ele vem lá dos primeiros homens que estudaram essa corrente. E pós-tribulação, que é após aquele grande momento de angústia que o anticristo vai fazer aqui na Terra. Tá bom, pessoal? Beleza? Vamos avançar. Então, aqui esse ponto de interrogação, o que ele mostra? O que é? Ele está perguntando assim, quais serão os principais pontos que caracteriza essa linha de pensamento, essa corrente? É aqueles pontos que eu já citei lá, segunda vinda de Cristo, ressurreição. Então, vamos ver passo a passo esses pontos aí. Então, aqui, primeiro, a vinda de Jesus. A vinda de Jesus, ela vai se dar, gente, de duas formas, muito especial. Primeira coisa, vai ser após a tribulação, após aquele período de angústia, após a tribulação. Então, temos um texto lá em Mateus 24. Vocês lembram que eu pedi para vocês lerem Mateus 24? Então, porque esse texto fala muito sobre a vinda de Jesus, como será a vinda de Jesus, então é muito interessante. E essa linha de pensamento, eles acreditam muito o que está escrito nesse texto, eles seguem o que está escrito ali, que Mateus escreveu. Alguém está visualizando bem aí na tela e pode ler esse texto para a gente? Pode ler, Gabriela? Gabriela, está visualizando aí esse texto? Pode ler? O que está escrito verde? É, o que está verde.
Tá. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestes estão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. E estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24. Então, esse texto aí é muito interessante, gente, porque ele abrange várias situações. Nós vamos dar ênfase aqui à grande tribulação. Imediatamente após a tribulação, tá vendo? Após a tribulação. Aí ele fala que o sol vai escurecer, a lua não dará luz, e nós vamos ver a vinda do Filho do Homem visível. Então, esse texto aí caracteriza várias coisas. Que ele vem depois da tribulação, vem de uma forma visível, vem depois do ressoar da última trombeta e vai reunir os seus eleitos, que é o arrebatamento. Mas nós vamos destacar aqui a grande tribulação. Então, aprendemos que Jesus vem antes do milênio começar e após a tribulação. Então, aqui, ó, esse gráficozinho aqui, ele mostra já. Entrou mais um elemento aqui no nosso gráfico, ó, tá vendo? Estava vazio. Entrou aqui os dois quadradinhos, a tribulação, que é dividida em 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, que é a grande tribulação. Aqui essa nuvenzinha é a vinda de Jesus, após a grande tribulação, como eu falei. Tá vendo? Ele vai vir de uma forma visível. E depois, naquele outro quadradinho grande aqui, é o período de 1000 anos, que é o milênio. Então, já aprendemos que Jesus vai vir após a grande tribulação, que aí ele vai inaugurar o milênio. Um outro detalhe sobre a forma como Jesus vai vir é que de uma forma visível nós vamos ver. Ó, acompanha, eu vou ler aqui o texto, vocês vão me acompanhando. Assim, se alguém lhe disser que ele está no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, pessoal, ali está falando do relâmpago, não está? O que ele quer dizer com esse relâmpago, comparando a vinda de Jesus com o relâmpago, é que não será rápido como um relâmpago, será visível, tanto que ele fala assim, sai do Oriente e se mostra. Então, ele está comparando o relâmpago como se mostrar. Está falando que Jesus vai ser visível, vai se mostrar para nós. E um termo que se usa quando a gente fala da vinda visível é chamado parousia. Está aqui, ó, onde eu estou circulando a setinha, parousia. Quando vocês ouvirem falar, vai acontecer a parousia, parousia é a vinda visível de Jesus. E tem outros textos que se alinham, que completam esse pensamento. Nós temos lá no próprio Apocalipse, que está aqui embaixo, ó, circulado, aqui, ó, onde eu estou circulando, no Apocalipse 1:7 está escrito: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Então, todo olho verá. Então, João, lá no Apocalipse, ele teve a revelação e escreveu a mesma coisa que Mateus escreveu lá atrás, há muitos e muitos anos atrás. É muito legal isso, né, gente? Muito incrível. Então, os pensamentos, as revelações se completam para, assim, reafirmar a vinda de Jesus, que será após a tribulação e de uma forma visível.
Então, nós já temos aí fechado na nossa mente que Jesus vai vir, sim, antes do milênio começar, ele vai inaugurar o milênio de uma forma visível e após a grande tribulação. Ok? E terceiro, aí agora nós vamos falar de quem? Quem é que está escrito aqui no cantinho amarelo? Anticristo. Anticristo. O anticristo. Ele vai estar. Aonde que esse anticristo vai estar? Naquele quadradinho lá da grande tribulação. É ele que vai estar ocasionando o acontecer dessa grande tribulação. É o filho da perdição, é o homem do pecado. E ele vai ser um homem normal, induzido por Satanás, né? Regido pelo espírito demoníaco, no qual vai levar grande parte do povo a acreditar que ele é o verdadeiro Deus. É isso que ele vai querer fazer. Ele vai querer tomar o lugar do Senhor. E nesse período que ele vai estar reinando aqui, vai estar reinando não, vai estar dominando, né? Porque quem reina é o nosso Senhor Jesus. Ele vai causar muita angústia, muito sofrimento no povo. Então, queria saber se a Brenda pode ler aí esse texto que está lá em 2 Tessalonicenses, né, 2, do 1 ao 3. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele já retratava aqui a questão da ressurreição dos mortos, do arrebatamento. Quando ele fala aqui, ó, vinda do nosso Senhor, lá no início, ele fala da vinda, e aí ele fala aqui na outra parte aqui que está grifado, e a nosso reencontro com ele. E no final aqui ele fala, antes daquele dia virá a apostasia, quer dizer, a falta de fé dos homens, e será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse aí se refere a esse anticristo, a esse homem que será contra as leis de Deus. Amém? Então vai haver a presença dele. Então essa linha de pensamento, eles acreditam que o anticristo ele vai acontecer e vai reinar. Então aqui, olha, no gráfico teve um aumento de mais uma situação. Aqui, ó, tá vendo aqui o homenzinho aqui de terno? É a presença do anticristo. Então esse gráfico está aumentando as situações que vão acontecer no pré-milenismo, na forma de ver o pré-milenismo. A vinda visível após a tribulação aqui, tá vendo a grande tribulação? O anticristo aqui reinando na grande tribulação. Então, vamos prosseguir. Aí o quarto item aqui, muito interessante, que vai acontecer também, quase tudo que conjuntamente não tem assim como precisar quem vai vir primeiro. Acredita-se que primeiro vai haver a ressurreição dos mortos e aí Jesus vai descer com eles para reinar no milênio. Mas são coisas assim que vão acontecer quase que simultâneas, não são matemáticas no qual a gente vai precisar, primeiro é isso, primeiro é aquilo. Tem-se assim uma ideia, uma lógica devido aos textos, tá? Então, lá em Apocalipse 20, ele fala lá, quando se refere ao milênio, que vão haver duas ressurreições. Uma primeira, que vai ser quando Jesus voltar, e a outra, que é o final do milênio, quando o milênio acabar. Quando o milênio acabar, o Satanás vai ser solto, ele de novo vai aprontar algumas situações ruins, e Jesus vai de novo tomar as rédeas da situação
e vai ressurgir, vão ressuscitar todos, lá no final. Tanto os ímpios, os pecadores, quanto os justos. Aí sim vai haver um julgamento final. Mas, de início, acredita-se que vai haver só uma primeira ressurreição. Quem vai estar nessa primeira ressurreição? Vão estar aqueles que creram, que morreram, crendo em Jesus, que morreram com o Senhor. Então, vamos supor, se vocês têm um parente ou alguém que já está com o Senhor, que morreu, mas ele era do Senhor, ele acreditava em Jesus, ele era fiel a Deus, com certeza, nessa primeira ressurreição, ele vai ressuscitar e vai estar com o Senhor. Até aqueles, Abraão, Moisés, Jacó, todos eles vão ressuscitar. E também os nossos que morreram no Senhor, tá? Aqueles que não eram do Senhor não vão ressuscitar nessa primeira. E vão reinar com Cristo no milênio. Amém. Então, são esses que diz aqui no texto. Ô, Laodiceia, você está conseguindo enxergar? Você pode ler? Tô. Então, lê aí pra gente. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa. Menino, nem na mão. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver, até que se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Apocalipse 20, 4b, 5, Então, 6. gente, quando ele fala felizes aqueles que participam da primeira ressurreição. Vamos supor que vocês, mesmo jovens ainda, vocês vivam, façam 30, 40, 50 anos, e essa situação aqui que a gente está conversando agora ainda não vem a acontecer. Jesus ainda não voltou. Aí vamos supor, é só imaginar, tá, gente? Não vai acontecer. Vamos supor que vocês venham a morrer. Se vocês morrem com Jesus, crendo em Jesus, sendo fiéis a Deus, nesse dia aqui que Jesus voltar, vocês vão voltar junto com ele, para reinar junto com ele. Então, Amém. essa é a primeira ressurreição. Por isso que ele fala aqui, felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. São esses aí. Porque aí, quando chegar lá na frente, no julgamento final, nós não vamos sofrer esse julgamento final. Nós já estamos julgados, nós já ressurgimos, nós já fomos liberados por Deus, já reinamos com Ele. Já estamos reinando com Deus, né? Já vão ser julgados só aqueles que são ímpios, ou então que nesse período venham a se converter. Porque, gente, vai acontecer o seguinte também. Durante esse período do milênio, gente, são 1000 anos, é muita coisa. Vão ter pessoas que vão viver, vão ter gerações, vão ter pessoas que vão morrer, vão ter pessoas que vão se converter e pessoas também que não vão se converter, principalmente no período do anticristo. Elas vão colocar a marca na testa e na mão para poder viver tranquilo, entre aspas, e vão aderir ao anticristo. Então, essas pessoas elas não vão morrer com Jesus. Então, nesse período aí vai haver muita coisa também. Então, felizes dos santos que suportarem tudo isso também. Assim, eu peço a Deus, particularmente, que não me deixe viver nesse período da tribulação. Porque vai ser muito ruim, gente, muito ruim. Porque nós não vamos poder ter dinheiro para comprar, para viver normalmente, se a gente não aderir à marca do inimigo.
Mas a gente só vai conseguir viver normal se seguir a ele. Olha só que coisa terrível a gente ter que resistir a tudo isso. Claro, para ir na padaria comprar um pão tem que ter a marca. Para ir em qualquer lugar tem que ter a marca, né? É por uma grande causa, é pelo nosso Senhor Jesus. Mas é um sofrimento terrível. Por isso que a palavra de Deus diz que vai ser um período de angústia, um período de sofrimento. E realmente vai ser, né? E nós temos aqui, mais uma vez, no nosso gráfico aqui, deixa eu diminuir aqui a quadradinha aqui, para... Aqui, ó, aumentou mais um item no nosso gráfico. Tá vendo aqui a setinha rodar? Aqui, Primeira ressurreição. Primeira ressurreição. Então, vocês estão vendo que nesse período aqui acontece várias coisas. Vinda de Jesus visível após a tribulação, a presença do anticristo aqui e a primeira ressurreição conjuntamente aqui nesse espacinho de tempo, nesse breve tempo aqui que vai acontecer, tá? Vamos continuar. Esses textos aqui são textos que falam dessa primeira ressurreição e da última. Eu fiz aqui um... Cadê ele? Aqui, olha, aqui está um resumo dos textos que falam dessas ressurreições, da primeira ressurreição, que é Apocalipse, João, 1 Coríntios, Apocalipse. Depois eu vou ver se eu consigo. Eu mandei a aula da semana passada para vocês, está lá também. E essa aula eu vou ver se eu consigo mandar de novo para vocês quiserem copiar algo, fixar algo mais do que nós estamos conversando aqui, que às vezes essa primeira junto com a vinda de Cristo e a segunda depois do milênio acontecer, depois que Cristo reinar, depois no final de todo vai haver uma segunda ressurreição, que é a ressurreição geral, onde virão os pecadores, os ímpios e os justos. Os justos também que se converteram nesse período do milênio. Então, gente, parem para pensar. Como o Senhor Jesus nos dá a chance, como Ele dá chance para nós na geração atual, e Ele vai dar também nas gerações futuras que estão por vir. Ele dá oportunidades em crer que Ele é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus, que Deus é o nosso Deus verdadeiro. Ele nos dá a todo tempo isso. Nós é que temos que amansar o nosso coração, nos humilhar e acreditar nisso e seguir essa verdade. E, como eu sempre falo, o mundo nos atrai constantemente para o pecado. Mas eu também digo, há formas de viver muito feliz, muito alegre, muito prazerosa, sem o pecado. Entendeu? Essa é a grande verdade e que constantemente o inimigo quer enganar. A todo momento, através da internet, através de vídeos, e nós não podemos deixar sair essa verdade de nós, tá bom? Vamos continuar aí. Agora vamos falar sobre algo que também, de certa forma, causa temor em nós. Nós vamos falar do arrebatamento, porque o arrebatamento ele será iminente. O que é iminente? Esse arrebatamento, gente, ele vai ser de repente, entendeu? Jesus não vai falar, tô indo, hein, gente, pegar os meus. Não, ele dá, como nós estamos vendo no nosso viver diário, sinais. Nós já estamos vendo vários sinais de doenças, sinais de guerras, que estão alinhados com o que Mateus escreveu, com o que Paulo escreveu, com o que João escreveu. São teve coisas... os gafanhotos também. Os gafanhotos. Teve há pouco tempo, né? A praga dos gafanhotos. Nem sei para onde eles foram, nem sei o que aconteceu com aquilo. Alguém sabe dizer?
Não, né? Também Eu não não sei. sei, não. Só Eu sabia acho, que estava na Argentina, estava se aproximando do Brasil. eu acho que eles foram recolhidos, sabe? Aquilo foi também Foi foi o sinal que Jesus enviou para nós. Mais um sinal acontecendo aí. Então, o arrebatamento será assim, de repente, iminente também. Então, vamos ler lá em 1 Tessalonicenses. Belinha, você consegue ler, minha linda? Consigo. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nos o que estivermos vivos, os que ficaremos até a vinda do Senhor. Certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com voz do arcanjo e o ressoar da tromba de Deus, da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro com o Senhor nas ares e acimentaremos como Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 4:15 e 17. Então, esse texto aí, ele fala de várias situações, né? Fala do ressuscitar, da grande tribulação, da vinda do Senhor, mas em especial queremos destacar aqui o harpazo. Tá vendo aqui embaixo, onde está a setinha rodando? Harpazo, que significa arrebatamento. Então, o apóstolo Paulo aqui está sendo bem claro. Ele fala aqui, olha, no final aqui, depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Então, o Senhor virá, lembra do gráfico lá, nuvenzinha vindo? O Senhor virá e arrebatará aqueles que são deles, tá? Então, aqui, ó, aqueles que vão passar pela grande tribulação, aqui o gráfico tá, estão conseguindo ver aí? Sim. Sim. Então, ó, grande tribulação, aqui a vinda de Jesus e o arrebatamento daqueles que são justos, daqueles que resistiram ao anticristo, que não se renderam ao anticristo. Jesus vai levar para ele. Então, é essa confiança, é esse viver que nós temos que ter, essa esperança nós temos que ter dentro de nós. Independente do que vamos passar, nós vamos ter a felicidade e a graça de ter um encontro com o Senhor nas nuvens e vamos reinar com Ele no milênio. Amém, pessoal? E um outro ponto aqui que vamos tratar é em relação a Israel. O que essa linha, o pré-milenismo, acredita em relação a Israel? Por que isso? Porque Israel, os judeus, né, eles não acreditaram naquela primeira vinda de Jesus, quando Jesus veio e falou que ele era o Filho de Deus. Os judeus não acreditavam nele, tanto que crucificaram. Jesus foi crucificado lá pelos romanos e Jesus morreu, ressuscitou e está nos céus. E o povo judeu, a partir dali, foi espalhado por todo o mundo, porque destruíram mais uma vez aquele templo de Jerusalém, os romanos invadiram e os judeus estão espalhados aí pelo mundo. Então, acredita-se que nessa segunda vinda de Cristo, os judeus vão retornar para a sua nação e vão crer que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Ele é o Messias, ele é o escolhido. Muitos vão se render ao Senhor Jesus, grande parte dos judeus. Claro que nunca é 100%, digamos assim, 99%. Tá? Deixa eu ler aqui o texto. Ó,
tirar esse quadradinho daqui. Acredita-se que o Israel literal, que é o Israel físico, né, ou nacional, ainda será salvo, baseando-se em conceito primeiramente Romanos 11. No futuro, Israel se voltará para Cristo e será salvo. Por intermédio de Israel, Deus abençoará o mundo inteiro e, como se presume, se correrá durante o milênio. Ó, Israel no milênio. Os pré-milenistas veem uma condição especial para Israel durante o milênio, embora discordem entre si quanto à natureza exata dessa condição. Quando Deus cumprir o seu propósito em relação à igreja, ele reassumirá o relacionamento com Israel. Então, o povo de Israel vai se converter. Pessoal, vocês estão vendo assim aí esse gráfico? Sim. Sim, tá todo mundo vendo? Sim. Esse gráfico agora está completo. Vocês vão ver aqui no início, ó, essa primeira cruz aqui foi quando Jesus foi crucificado e ressuscitou, está nos céus. Aqui de início temos a igreja primitiva, os primeiros estudiosos, a primeira formação da igreja, no qual eles acreditaram nessa linha de pensamento que nós estudamos aqui hoje, que Jesus virá antes do milênio propriamente dito. Aqui nós temos a tribulação, com a presença do anticristo. Eles acreditam na presença do anticristo. E aqui, conjuntamente, nesse primeiro espaço de tempo, nós temos várias coisas acontecendo. Temos lá em cima escrito, tá vendo? Ó, primeira ressurreição acontece na 7ª e última trombeta. Essas questões das trombetas estão escritas lá em Apocalipse, tá? O apóstolo Paulo também fala da ressurreição quando soar a última trombeta. É porque lá em Apocalipse está escrito que a cada trombeta que soar, período de tempo que soar uma trombeta, vão acontecer certas coisas no mundo. E quando soar a última, a 7ª, vai ser a ressurreição. É um fato que se destaca. E o apóstolo Paulo também já falou isso lá no passado. Então, no ressoar da última trombeta, vai acontecer a ressurreição dos mortos que estão em Jesus. Vai acontecer a vinda do Senhor Jesus visível, nós vamos vê-lo. Vai acontecer conjuntamente, como eu já falei aqui embaixo, da primeira ressurreição. E vai acontecer o arrebatamento. Essa setinha aqui para o alto, que eu estou apontando aqui, significa o arrebatamento. E, logo em seguida, começa o reinado. Está vendo aqui? 1000 anos, uma coroinha aqui. É o reinado de Cristo, onde ele vai reinar na terra, que vai ser um período de grande paz, de grande alegria para todo o povo do mundo. Tá? Então, cadê eu aqui? Após esse período do milênio é que vão acontecer os julgamentos. Aí esse gráfico aqui, que a gente sempre vê ele em toda aula, estão vendo aí? Sim. Nós já completamos mais um estudo. E todos os itens que nós estudamos está aqui de uma forma resumida. Claro que tem detalhes que não estão escritos aqui, é apenas um gráfico para que a gente tenha um norte na forma de entender essas correntes milenistas. E nós temos aqui no pré-milenismo, fazendo um resumo geral, a segunda vinda de Cristo, que é após o período da tribulação. Nós temos a ressurreição, que é a primeira ressurreição dos justos, né? Quem são os justos, gente? São os que creram em Deus? Isso, são os que acreditam em Jesus, que seguem Jesus. Então, vamos ter a ressurreição daqueles que morreram acreditando em Jesus. É a primeira ressurreição. A segunda é depois do milênio, depois que acontecer esses 1000 anos. Nós temos ali no item 3, a harmonia da igreja, que somos nós, e Israel, que foi a terra inicialmente escolhida por Deus para que Jesus reinasse, e que na época não acreditaram que Jesus era o próprio Deus ali,
mas agora vai acreditar. Então, nós vamos ter a igreja e Israel ali junto, Deus cumprindo as promessas. Vamos ter a presença do anticristo ali também, vai acontecer, ele vai vir naquele período de tribulação. No item 4 está falando da própria. No item 5 está falando da própria grande tribulação, que vai acontecer, já falamos. E no item 6, o julgamento, que é depois de tudo, depois do milênio, que vai haver o julgamento geral, junto com a ressurreição geral, que é dos vivos e mortos, dos pecadores e não pecadores. E o item 7, que é o milênio propriamente dito, que é o reinado do milênio, o reinado de Cristo na Terra, tá? Então, gente, essa foi a nossa visão do como vai ser essa corrente escatológica pré-milenismo. Aí eu pergunto a vocês têm alguma dúvida? Quer perguntar algo? Vamos perguntar, vamos ver se a gente consegue resolver as dúvidas. Está confuso, não está? Como é que está para vocês? Tá legal, Isabela? Tá mais ou menos? Tá indo. Tá indo? E você, Gabriela, tá legal ou tá mais ou menos? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Legal. Você, Brendinha? Também. Legal? Então tá. Então, olha só, pessoal, importante. Vocês já sabem as coisas principais, básicas dessas 3 correntes. Ai, droga, essas mensagens fazendo barulho aqui. Então, gente, eu creio que, assim, vocês também, dentro de vocês, já estão formando o que é melhor para vocês acreditarem. O que vocês acreditam mais? É na vinda de Cristo antes desse milênio começar? É na vinda de Cristo só depois que esse milênio simbólico acontece, espiritual? Então, vocês, na mente de vocês já estão com seus conceitos aí pré-formados. Então, na semana que vem, provavelmente, vamos estudar mais uma linha de pensamento. E isso vai firmando a nossa fé em acreditar que esses conceitos, gente, eles são imutáveis, eles vão acontecer. A única diferença aí, como eu já falei, é a ordem que eles vão acontecer e a maneira como. Mas eles vão acontecer. Jesus vai voltar, os mortos vão ressuscitar, vai haver o arrebatamento, anticristo, julgamento de vivos e mortos. Tudo isso vai acontecer. A grande diferença está em nós acreditarmos quando vai acontecer, de que forma vai acontecer, que são essas correntes escatológicas aí que a gente está estudando. E o tempo, né? E o tempo. E o tempo, que fala aí, tempo de 3 anos e meio. A gente não sabe se é 3 anos e meio, se é... É verdade. É que na Bíblia o tempo não é assim literal. Às vezes pode ser que sim, pode ser que não, né? Essa é a grande verdade. Então, gente, ficamos por aqui hoje com mais um estudo. É assim, muito bom vocês estarem interessadas, vocês estarem participando, porque está mais do que comprovado que o conhecimento da palavra de Deus, ele nos traz mais fé. Por incrível que pareça. Não traz só conhecimento. Quando você estuda a palavra de Deus, é diferente de você estudar português, matemática, história. Você tem mais fé, porque nos momentos difíceis, você vai lembrar o que você aprendeu. Quando a gente lembra o que a gente aprendeu, aquilo renova a nossa fé. Porque a todo momento, no processo de crescimento da nossa vida, do viver, nós nos deparamos com situações difíceis. E são nessas situações difíceis que a gente vive, é que a palavra de Deus vai se valer. E aí, é como o apóstolo Paulo falou, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Aí você lembra aquilo que você já aprendeu. Quanta coisa boa até aqui nós já aprendemos. Nasquelas cartas para as igrejas, então,
foi muita coisa boa. E verdade. aquilo exortou a nós nos arrependermos de coisas que não eram boas e nos voltarmos para Deus. E É verdade. agora, nessa segunda etapa de estudo, nós estamos aprendendo, nós já aprendemos sobre o arrependimento. Nós estamos aprendendo como nos posicionar melhor perante o Senhor. Porque essas correntes nada mais são do que se posicionar melhor perante o acreditar, perante o caminhar com o Senhor. Beleza, pessoal? Pareceu mais um estudante aí. É. É Davi? Eu tô É o João. É João. Ai, que gracinha. Bota ele aí para mandar um beijinho para ele. Vem aqui, João. Vem aqui. Meu Davi, hein? Oi, João. Você tá tão bonito, João. Quanto tempo que eu não te vejo. Tudo bem, João? Tchau, tchau para você, tá? Beijão. Eu mando beijo pra tia. Então, pessoal, vou tirar uma foto do João. Bota ele aí, que eu vou tirar uma fotinha Que dele. beijo gostoso. Sorri. Pronto, tirei uma foto do João. Manda um beijo pro Davi, hein? Tá. Odisseia, abençoa nossas vidas aí para a gente fechar essa aula, para as meninas terem um domingo abençoado. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada por essa manhã. Obrigada por essa aula maravilhosa, Senhor. Que o Senhor tenha usado, Senhor, a vida da Liliane de uma forma sobrenatural. Abençoa a vida dela, guarda o coração dela, guarda a vida dela, Senhor, livrando-a de todo mal, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada aluno, Senhor, abençoando esse dia, guardando, Senhor, esse dia, Senhor, guardando a Tua palavra, Senhor, nos nossos corações, como diz a Tua palavra. Guarda a palavra no coração para não pecar contra Ti, Senhor. Que nós possamos estar guardando, Senhor, a Tua palavra em nós, nos nossos corações, Pai. Abençoa cada um de nós em nome de Jesus e tenha um domingo abençoado para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém? Amém. Tchau, dá um beijo na Dona Luzia aí, tá? Na Pastora Luzia. Tá bom. Tô com saudade dela. Grande beijo, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.